Polícia Militar, inicialmente, ela atuou no sentido de restabelecer a ordem e preservar vidas. A nossa premissa inicial, numa situação como aquela, era de preservar vidas. Mas é importante que a gente relembre os fatos do que aconteceram. Houve uma operação que culminou com a prisão de um dos líderes manifestantes, que era um indígena. E nós não tínhamos conhecimento de que essa operação pudesse ocorrer. E também, em razão disso, a gente não teve, como não tinha conhecimento, não sabia os reflexos que se poderiam causar. De imediato que a gente observou que o primeiro chamado era uma invasão ao prédio da Polícia Federal, nós deslocamos efetivos para fazer a contenção e não permitir que houvesse essa invasão ao prédio da instituição. E foi esse o nosso primeiro alvo que a gente imaginava ser. Com a medida que os fatos foram evoluindo e eles utilizaram uma dinâmica onde eles incendiavam um veículo num determinado ponto e depois incendiavam em outro lado completamente extremo, nós necessitamos, nesse início, de chamar mais efetivo, e a partir do momento que os efetivos chegavam, nós começamos a empregar no terreno, buscando restabelecer a ordem, e naquele perímetro, à medida que a gente ia ocupando o perímetro, salvar vidas. Esse era o mais importante. E tanto é que nós não perdemos nenhuma vida e tampouco tivemos qualquer cidadão que foi ferido. Por quê? Porque a polícia atuou de uma maneira que ela pudesse estar reprimindo e afastando aquele perigo iminente que estava ali. Inclusive, nós tínhamos cerca de 150 crianças que visitavam o Brasília Shopping e nós fizemos uma operação, inclusive, para poder tirar com segurança essas crianças pudessem retornar aos seus lares. Então, no dia 12, nós buscamos primeiro preservar, salvar vidas, e quando nós conseguimos recuperar todo o terreno e utilizamos cerca de 1.000 policiais militares, mais de 1.000 policiais militares naquele dia, nós conseguimos, de fato, afastar o perigo, e quando tentamos fazer a busca e a captura no segundo momento, nós já não encontramos mais pessoas que estivessem praticando, porque eles desapareceram, em princípio, ali no cenário onde estava ocorrendo todo o caos. Mas nós buscamos, através de uma atuação integrada do Corpo de Bombeiros e a própria Polícia Civil, para que a gente conseguisse ali debelar todo o mal que estava causando para os cidadãos que se hospedavam ou que estavam transitando ali pelo setor hoteleiro norte e também a área de shoppings que existe ali, todo aquele local que é muito frequentado nessa época próxima ao Natal. Tomei conhecimento através da imprensa de que haveriam as imagens, mas eu posso assegurar que até esse momento nós não temos nenhuma prova de que policial militar tenha se omitido. Pelo contrário, eu estava no terreno e vi o esforço que foi do policial militar, de todos os policiais militares que lá estavam, para tentar executar as ordens que eram emanadas, ou seja, aquilo que eu já disse, que é a manutenção, resgate do terreno, a manutenção da ordem pública e tentar preservar as vidas, né? Eu não vi as imagens, não sei se nas imagens constam realmente a participação dessas pessoas como vândalos e o policial dialogando com ele lá. O que eu posso dizer especificamente é que nós estamos averiguando tudo que foi repassado através até do próprio Ministério Público à nossa corregedoria, mas eu alego que até o momento tudo que nós pudemos observar foi a atuação de policiais militares tentando a todo tempo preservar vidas. Nós, inclusive, já recebemos várias solicitações do Ministério Público da União, do Ministério Público Federal, do Distrito Federal e Territórios e também do próprio presidente do TSE que nos enviou documentos solicitando questionamentos e as informações estão sendo prestadas. Só ressaltar realmente que a gente procurou fazer tudo que era possível, né? Nós empregamos de forma doutrinária a tropa no terreno, visando recuperar e restabelecer a ordem no setor hoteleiro norte, que era o local mais impactado, e a partir daí nós constatamos que pudemos preservar milhares de vidas que estavam frequentando o local naquele momento. Isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que ficasse realmente importante, que não foi nada fora da doutrina, né? O emprego. Importante tranquilizar a população que nós, desde que ocorreram os fatos no dia 12 de dezembro, nós buscamos reforçar o policiamento nas áreas de interesse. Ou seja, setor hoteleiro norte, setor hoteleiro sul, estação rodoviária de Brasília, toda a área central compreendida ali, esplanada, onde vai ocorrer a posse presidencial, até a Praça do Buriti, Câmara Legislativa, rodoviária interestadual,
Feira dos Importados, Aeroporto de Brasília, de maneira que a gente tenha um efetivo considerável lá que possa trazer o estado de tranquilidade para a nossa população. É evidente que esse ano de 2022, nós tivemos um dos anos com 13 ocorrências apenas de Operação Petardo. Nos últimos 5, 6 dias, na última semana, é que a gente teve 5 a 6 acionamentos, né? É importante que a população sinta-se tranquila em andar nas ruas, porque, seguindo as orientações do nosso governo do Distrito Federal, nós temos buscado no dia a dia empregar um efetivo suficiente. Mas se deparou com algum objeto suspeito, ligue 190, chama o policial que está mais próximo, ele vai desencadear uma operação que a gente chama de Operação Petardo, onde existe uma possibilidade de existência de um artefato explosivo. Não significa que realmente exista esse artefato, mas na dúvida, a população pode acionar o 190, que a polícia vai desencadear o protocolo. Nesse protocolo, o primeiro passo é o acionamento do Batalhão de Operações Especiais. Chegando ao local, o Batalhão de Operações Especiais vai utilizar um robozinho que a gente tem, que ele vai fazer a aproximação do objeto e, através das câmeras existentes nesse robozinho, ele vai detectar qual é o tipo de objeto, se é uma mochila, se é uma caixa ou qualquer outro objeto que possa estar abrigando um possível artefato explosivo. Inicialmente, ele já vai ter isolado a área, um perímetro de 100, 150 metros, que é um perímetro de segurança para evitar, caso ocorra uma explosão, as pessoas naquele local estejam seguras. E aí, se tiver um prédio, algum estabelecimento, vai ser evacuado com bastante segurança, seguindo as orientações dos policiais militares ali presentes. Após utilizar o robô, detectou qual é o objeto, vai entrar o operador explosivista. Nós, inclusive, recentemente, tivemos a formatura de um curso onde a gente tem mais 12 explosivistas novos que foram formados para poder estar atuando no dia a dia. O explosivista vai vestir um traje EOD, que é um traje que ele suporta impactos e estilhaços da bomba caso ocorra alguma detonação. Após a aproximação do explosivista, ele vai averiguar, montar um raio-x e depois, com o uso ainda do robozinho, vai aproximar o objeto do raio-x para que seja feita uma constatação do que tem dentro desse objeto. Se for uma mochila, ele vai observar através do raio-x, vai ver se existe uma carga de emulsão, que é o explosivo propriamente dito, se existe o detonador, se existe o acionador do detonador e a própria bateria. Constatado que não há nada, ele vai averiguar pessoalmente, depois que ele constatou através do raio-x, que esse raio-x, ressalto, que ele consegue detectar se existe ou não a presença do explosivo. A partir daí, ele vai observar, abrir o objeto e ver realmente se constatar mais uma vez se tem ou não tem o objeto, e a partir daí liberar o perímetro. Constatando que há a presença de algum explosivo, ele vai, através do uso do robô, afastar esse objeto para um local seguro e, a partir daí, fazer a desativação ou a própria neutralização do artefato explosivo. Então, o nosso efetivo é um efetivo que tem feito isso com muita tranquilidade. Nos dias recentes, nós tivemos 6 acionamentos. Dos 6, 2 constataram a existência de artefatos explosivos. Constatando a existência ainda, nós também vamos fazer a preservação para que a perícia possa fazer a identificação dos vestígios, se há impressão digital, se há algum vestígio que leve àquela pessoa que possa ser o causador ou que tentaria, pelo menos, ocorrer. Foi isso que culminou em seguida com a prisão. Então, é o resultado de um trabalho, de uma operação integrada, onde há a participação da Polícia Militar, da Polícia Civil, e graças a essa atuação integrada, nós tivemos a oportunidade de chegar à casa lá no Sudoeste, onde havia todo aquele artefato que a imprensa já noticiou amplamente. A qualificação sobre o tipo de crime ocorrido fica a cargo da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil no nosso caso. Mas nós tratamos o protocolo com muito cuidado que ele precisa ter devido à existência ou a possibilidade de existência de explosivo. Então, de qualquer forma, sendo ou não tendo motivação política, a gente teria que obedecer rigorosamente o protocolo que eu já descrevi anteriormente, né? Então, aí as investigações e a própria, mesmo sendo conduzido pela Polícia Militar, a Polícia Civil, quem vai fazer o auto de prisão em flagrante vai ser
a Delegacia de Polícia Civil, especificamente, ou Delegacia de Polícia Federal. A gente orientou a tropa, já vem orientando desde antes do dia 12, né? Com atenção, o termômetro vai aumentando, né? A temperatura das manifestações, a gente já orientou a tropa para que tivesse todo um cuidado da possibilidade de existência de artefatos explosivos, de coquetel molotov. Eu digo na caracterização do crime, mas o alerta, a tropa está alerta, a tropa sabe que se encontrar qualquer objeto deve ser acionado o protocolo da Operação Petardo, que é importante. O brasileiro ele não tem muita essa percepção, né? Como a gente não tem muito por aqui no Brasil crimes tipificados como atentados terroristas, envolvendo explosivos, muitas vezes encontra o objeto e a primeira passo é querer olhar. Então, assim, a tropa está orientada, a Polícia Militar vem sendo orientada quanto à possibilidade de existência de artefatos explosivos, coquetéis molotovs. Tanto é que houve uma manifestação no domingo, no Supremo Tribunal Federal, onde um grupo de manifestantes invadiu a área que está restrita em razão dos acontecimentos, e de imediato a Polícia Militar foi para lá, deslocou, fazendo a sua atuação da forma doutrinária, e em seguida nós conseguimos prender um grupo de manifestantes na via S2, próximo ao Supremo Tribunal Federal, que constava que tinham alguns objetos, como faca, estilingue, bolinha de gude, que poderiam ser utilizados, inclusive, para atingir alguém da força de segurança que tivesse, porventura, ali fazendo a segurança no local. A população do Distrito Federal pode se tranquilizar, pode comparecer à posse. Nós estaremos com 100% do efetivo da Polícia Militar empregado nesse dia. Desde o dia 30, nós já estaremos com efetivo grande no local. E dia 31, por ocasião das festividades do Réveillon, das festividades de fim de ano, de mudança do ano. E a partir daí nós estaremos já concentrados também dentro do protocolo da posse, que já está previsto com todo o efetivo. Existe, além do show do dia 31, nós temos a posse de manhã do governo local, do governo do Distrito Federal. Depois teremos ainda o início do show na área próxima, da área central, próxima onde vai ocorrer o início da posse, que já foi amplamente divulgado. Depois nós teremos todo o andamento da posse possível e, após a posse, a continuidade do show e alguns eventos que ocorrerão ali, que fazem parte do protocolo de posse no Palácio do Itamaraty. A população pode ficar tranquila. Além da Polícia Militar, já está previsto uma atuação integrada das Forças de Segurança do Distrito Federal. Estaremos também utilizando o Gabinete de Segurança Institucional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, outras instituições como a Força Nacional. Então, a população pode ficar tranquila, o local estará seguro, nós não teremos problema. Estaremos empregando o máximo possível de efetivo para que todos que desejem permanecer durante o período das festividades da posse possam permanecer em segurança, se deslocar em segurança durante todos os trajetos que tiverem que fazer no Distrito Federal. Porque não para, a cidade ela precisa continuar segura. Então nós temos as cidades satélites que estarão também com policiamento, e nós estaremos de fato empregando no dia 1º, dia 31º, o máximo de efetivo que a Polícia Militar dispõe e das forças de segurança local também. A população ela pode se deslocar com tranquilidade, né, para o local, deve evitar levar objetos que possam produzir algum tipo de lesão, como facas, canivetes, né, mesmo que seja para descascar uma fruta. Muitas vezes as pessoas, alicates de unha, maço de bandeira, alguma coisa que possa produzir lesão, porque não vai passar na linha de revista, né? Aqui a gente vai ser bastante rigoroso. Qualquer objeto que possa causar alguma ameaça e produzir lesão, a gente não vai deixar, mas pode deslocar com crianças, pode levar o seu animalzinho, quiser o seu pet para passear, presenciar a posse. Vai ser uma festa que a gente está prevendo aí com muita segurança. Levem água, procurem deslocar, de preferência, utilizando ali transporte que não precise de estacionar nas proximidades do evento, porque existe
com a expectativa de um público de 300 mil pessoas. Então, quem puder ir com uma carona solidária, alguma coisa, vai facilitar o acesso lá. Não que não tenha, não possa usar o seu veículo, mas a gente recomenda que faça um transporte solidário, que vá utilizando o metrô, o próprio transporte público, para que consiga participar da festa de uma forma sem ter muita preocupação com o veículo, onde vai estacionar, porque realmente existe uma expectativa de um público muito grande no local. Se for levar crianças, que mantenha a criança sempre perto, né, para que não tenha possibilidade, mas caso a criança se perca, que oriente. Nós vamos ter na altura do Museu da República uma cidade da segurança pública e o próprio policiamento disposto no local vai ter condições de orientar caso exista uma perda lá, uma criança que acabe se afastando do pai. E nós vamos estar com um efetivo de inteligência posicionado, não só da Polícia Militar, mas de todas as instituições presentes. Eles vão estar acompanhando, monitorando, né, a existência de alguma possível ameaça. Nós vamos estar com todas as forças especializadas, tanto com o Batalhão de Operações especializada, aeronaves, vamos utilizar drones também, outras forças utilizarão drones também. Nós vamos ter o acompanhamento através do Centro Integrado de Operações de Brasília, da Secretaria de Segurança Pública, onde há um representante de cada força presente. Isso é importante dizer que não é só força de segurança. Nós vamos ter cada instituição que vai trabalhando lá, do Distrito Federal, né, Energia, CAESB, presente lá no Centro Integrado de Operações de Brasília, e à medida que os problemas vão surgindo, as soluções também vão aparecendo de uma forma conjunta, integrada. Vai ter também um acompanhamento integrado de todas as forças que compõem com a sua inteligência lá, que vai estar monitorando uma central de inteligência, lá na própria Secretaria de Segurança Pública. Então, nós vamos estar com um efetivo grande lá, empregado, os próprios comandantes, junto com os secretários, estarão presentes, tanto no local quanto no CIOB em determinado momento, acompanhando toda a operação e, caso seja necessário algum reforço ou alguma outra medida, a gente vai buscar rapidamente trazer esse emprego para que possa garantir à população todo o direito de participar